você está em mais uma Acorda Brasil, direto da estrada, mais uma vez, voltando aí às raízes da estrada. E hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês um assunto diferente. Eu queria comentar uma passagem da Bíblia que é muito criticada, é alvo de grande ceticismo, principalmente por aquelas pessoas que são do meio acadêmico. Essa passagem está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Ela é bem curtinha, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa passagem e toda a sequência de eventos descritas a seguir são, como eu já falei, alvo de grande ceticismo por biólogos, por estudiosos, por cientistas, porque afinal de contas está tratando da formação do universo e tudo que nele existe. O universo é algo tão gigantesco, tão grandioso. E só para você ter uma ideia, esse Sol, hoje nós estamos, como você vê aí nessas imagens, um Sol muito, muito brilhante lá fora. Essa luz do Sol, o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e a luz do Sol demora, como a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, se você fizer o cálculo aí, 300 mil quilômetros dividido aí pela distância, vai levar em torno de 500 segundos. 500 segundos dá 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que a luz do Sol leva para chegar até aqui. Quer dizer, se o Sol se apagasse agora, demoraria 8 minutos e 20 segundos para a gente ver a escuridão aqui. Se você tivesse, por exemplo, numa extremidade da Via Láctea, até, sei lá, com a lanterna, um celular, se fosse possível, você pegar um celular e acender uma lanterna do celular, e uma outra pessoa na outra extremidade da Via Láctea, levaria 100 mil anos para que essa outra pessoa visse a luz do seu celular de novo, se isso fosse possível de ser feito. Em 2017, em outubro de 2017, a NASA publicou fotos de uma colisão de duas estrelas. Eu vou tentar encontrar essas imagens para colocar aqui para vocês. E essa colisão, ela gerou uma quantidade de energia, ela liberou uma quantidade de energia tão gigantesca, tão violenta, que eles dizem que criou dobras no universo. Eu não sei nem como é que seria uma dobra no universo. Eu imagino que possa ser, sei lá, um efeito sanfona, que eles dizem, inclusive, que está até hoje se expandindo. Então, o universo é realmente algo gigantesco. É algo, sabe assim, fenomenalmente enorme. Então é normal, é natural que nós tenhamos pessoas que desacreditem da narrativa bíblica de que tudo isso foi feito apenas com a voz, com uma ordem, com um ser dizendo haja. É realmente entendível, compreensível que você tenha dúvidas legítimas de que isso seja realmente verdade. Então a pergunta é: dá pra gente confiar nessa narrativa da Bíblia? Dá pra gente, à luz da ciência, à luz de uma análise através de um método científico, a gente dizer que isso é possível, sim, que tenha acontecido ou não? Eu queria, então, deixar um pouquinho de lado essa questão do universo para a gente tentar entender isso num modelo menor e usar um método científico. E é interessante que o método científico ele tem basicamente 3 necessidades que precisam ser atendidas. Primeiro, ele precisa ser mensurável. Por exemplo, eu posso dizer para você: olha, eu estou sentindo um frio danado, mas se você não puder confirmar isso que eu estou falando medindo a temperatura,
você tem todo o direito de dizer: não, eu não acredito nisso que você está falando, eu não acho que você está com frio não, porque eu não tenho como confirmar ou negar isso. Então, a primeira necessidade é que um método científico precisa ser mensurável. A segunda é que ele precisa ser documentável, ou seja, eu preciso documentar os passos daquela experiência para que outra pessoa possa, seguindo aquelas instruções, chegar ou não ao mesmo resultado. E a terceira, que é quase uma redundância, é que ele precisa ser repetível. Eu não posso chegar e dizer: olha, eu tive essa experiência aqui, mas só eu posso confirmar, você não pode repetir isso que eu experimentei. Isso não é considerado método científico. É preciso que outras pessoas possam confirmar. Então eu queria usar um método científico para a gente poder chegar à conclusão ou não de que apenas com a ordem, com a voz de Deus, algo se fez. E esse método científico que eu quero usar, ele é muito, muito utilizado largamente no mundo inteiro. Chama-se taxa de amostragem. Por exemplo, imagine que você vá construir um prédio no terreno de 10 mil metros quadrados, um prédio de 15 andares. Você precisa necessariamente saber se aquele solo tem firmeza suficiente para suportar o peso daquele prédio, daquele edifício que você vai construir. O sol agora ficou bem no meu olho. Só que você não pode pegar uma área de 10 mil metros quadrados e arrancar aquele solo inteirinho e analisar. Seria impraticável. Imagine que você precisa fazer uma fundação de 5 metros de profundidade. Você não tem como cavar 5 metros daquele terreno inteiro para analisar se aquele solo suportaria o peso do prédio. Então, como é que é feito? Fazem-se furos, alguns furos, e eles analisam por amostragem aqueles pedaços de terra que foram removidos daqueles buracos, e baseados na análise daqueles furos, eles conseguem traçar a resistência do solo, eles conseguem traçar quantas estacas vai precisar, se vai precisar de estaca ou não, eles conseguem traçar todo o perfil daquele terreno para que aquele terreno absorva e suporte o peso do prédio, para que o prédio não desabe, que pessoas não morram e o dinheiro investido naquele terreno, naquela construção, não seja desperdiçado. É assim, quem mexe com construção sabe que é assim que é feito. Outro ponto, outra área onde a taxa de amostragem é muito utilizada é, por exemplo, agora nós tivemos em 2018 uma eleição no Brasil, eleição presidencial, e aí precisava-se saber quem poderia ou não ganhar as eleições, e é impossível que você vá entrevistar no universo de 100 milhões de eleitores, você não tem como ir lá de um a um e 100 milhões de pessoas e fazer uma entrevista, perguntar em quem você planeja votar. E aí, o que faz? De novo, usa-se a taxa de amostragem. Eles pesquisam grupos de pessoas, X pessoas, por exemplo, professores, médicos, enfermeiros, advogados, enfim, eles pesquisam por grupos, por taxa de amostragem, e baseado na resposta dessas pessoas, eles conseguem traçar um mapa com uma precisão assustadora. Eles conseguem prever quem vai ganhar ou não a eleição. Isso é fato. Nós vimos isso agora em 2018 no Brasil. Deixa eu desligar esse telefone aqui. Outra coisa também que é muito utilizado como taxa de amostragem é na área
empresarial, onde produtos vão ser feitos e eles precisam saber se esse produto vai ser aceito ou não no mercado, mas eles não têm como sair de novo entrevistando a população inteira. Então eles fazem uma pesquisa por taxa de amostragem. Baseado nos resultados, eles lançam ou não o produto. E isso é tão sério, gente, tão sério, que a empresa que eu trabalho, no ano passado, o CEO, para quem não sabe, é o tampa, é o manda-chuva da empresa. O grupo de acionistas é quem escolhe o CEO, que é o homem que vai comandar a empresa, traçar as diretrizes, enfim, apresentar os resultados. Pois bem, a empresa que eu trabalho desenvolveu um aparelho na área médica que foi considerado uma revolução. Um aparelho muito bonito, muito bom, muito perfeito. Um aparelho de ultrassom. Porque os aparelhos de ultrassom, eles são cheios de botões, então a pessoa que está fazendo a ultrassom usa aquele gel para ajudar o aparelho, as ondas sonoras a penetrar na pele da pessoa, e aquele gel às vezes pingava no painel, e aquele painel cheio de botões é difícil de limpar. Então o que é que a empresa que eu trabalho desenvolveu? Um ultrassom com um touchscreen, um aparelho que não tem botões, é só uma tela de vidro. Então se derramar um gel em cima, passa-se um pano, acabou-se, limpa-se. Isso foi uma revolução, ficou um negócio assim, todo mundo ficou maravilhado. Só que eles esqueceram de fazer uma pesquisa de mercado perguntando quais características esse equipamento deveria ter. Claro, além dessa fantástica inovação. E aí, quando o equipamento foi produzido e foi colocado no mercado, algumas demonstrações em hospitais, os técnicos de ultrassom começaram a perguntar: tá, mas como é que eu vou fazer aqui imagem 3D? E aí os caras: hã? Como? Imagem 3D? Não tinha imagem 3D. Como é que você faz um negócio desse? É igual você lançar um Cadillac com vidro manual, você não tem um vidro elétrico. Quer dizer, é um negócio inaceitável. Por causa disso, o CEO da empresa que eu trabalho foi mandado embora, foi substituído por outro. Quer dizer, taxa de amostragem é algo muito importante e é algo muito aceito. Pois bem, eu quero usar esse mesmo método para a gente tentar entender essa narrativa da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Usar uma taxa de amostragem. E a taxa de amostragem somos nós, seres humanos. Quem acompanha o meu canal sabe que eu moro aqui no Canadá, e vocês estão vendo essas imagens aí do lado de fora. Neve do lado de fora aí, fora da pista, lógico, né? E a temperatura agora está 29 graus abaixo de zero. Eu vou dar uma parada no carro aqui para tirar uma foto e vou colocar essa foto aqui para vocês verem. É difícil você conceber alguém vivendo nessas condições, porque nós, naturalmente, biologicamente falando, nós não fomos feitos, nós não fomos desenhados para viver numa temperatura como essa. Vivendo a 29 graus abaixo de zero, claro que sem proteção, sem roupa adequada, você não vive mais do que 10 minutos. Em 10 minutos, seu corpo congela. E, no entanto, nós temos aqui no Canadá 35 milhões de pessoas vivendo. Como é que eles fazem para viver aqui? As casas precisam ser preparadas. Existe um aparelho, um dispositivo no porão das casas. Todas as casas têm que ter. E esse aparelho, ele queima, tem uma chama lá dentro e o ar circula por dentro da casa. As paredes precisam ser isoladas, precisam ser
tratadas com um material que isola para que o frio de fora não entre, mas mesmo assim ainda é tão frio que o ar dentro da casa precisa ser aquecido. Então, esses aquecedores, eles usam gás natural, e o gás natural ele precisa ser transportado. Então cava-se trincheiras, e essas trincheiras têm tubulações que levam o gás até essas casas, e as casas então usam esse gás para queimar o ar, aquecer o ar, e a gente consegue ter uma temperatura aceitável dentro das casas. Mas não é só isso. Nós precisamos também de água. Sem água, ninguém vive. E a água, nessas condições, 29 graus abaixo de zero, ela congela também. Então, para isso, outro cano precisa ser colocado, outra trincheira precisa ser cavada, e dessa vez até mais fundo, porque se for muito raso, a água congela. Então, essa água é bombeada e levada até as casas. E a água que você usa, sei lá, você toma banho, você escova os dentes, você lava as coisas, essa água produz uma água suja. A sua atividade produz uma água suja. Então essa água suja precisa ser retirada da sua casa, levada para um lugar para ser tratada e depois devolvida aos rios. Tudo isso é feito aqui no Canadá. Agricultura, vocês estão vendo aí que as pastagens estão todas cobertas de gelo e neve. Você não vê um animal pastando. Então os animais aqui, nessa época do ano, eles precisam ser colocados em confinamento. Precisa ser providenciado alimento para esses animais com antecedência. Quer dizer, nós vivemos aqui em uma condição extremamente adversa. Isso é fato, vocês estão vendo nessas imagens, e é fato. Ao mesmo tempo, nós também temos seres humanos vivendo, por exemplo, no deserto do Saara. Tem gente sim vivendo no deserto do Saara, vivendo no Oriente Médio, em Dubai, uma região extremamente quente, onde no verão chega a 50 graus abaixo, 50 graus positivos. Calor absurdo. Nós não fomos projetados para viver assim. Então como é que se faz lá em Dubai, por exemplo? Os prédios têm que ser preparados, e aí nesse caso entra um outro equipamento onde um gás é comprimido, e esse gás, quando ele comprime, quando ele é sob pressão, ele esfria, e aí o ar de novo vai circular por dentro de uma serpentina. Aqui no Canadá a serpentina é aquecida por uma chama. Em Dubai, essa mesma serpentina é resfriada através da compressão de um gás chamado freon, um dos gases que se usa, e produz frio. E o ar-condicionado é assim que funciona. Teresina, no Piauí, também é muito quente, precisa-se de ar-condicionado direto nos lugares. Quer dizer, nós, seres humanos, estamos vivendo aqui no Polo Norte, praticamente, que nós estamos perto do Polo Norte, em temperaturas congelantes, e ao mesmo tempo vivendo no deserto do Saara. Nós somos os únicos da criação, os únicos seres vivos que estamos nessas condições, vivendo em dois extremos. E nós temos pessoas vivendo em todos os pontos do planeta. Você, por exemplo, não consegue ver um urso polar no sertão brasileiro. Ele não viveria lá. Você não consegue ver elefantes vivendo aqui no Canadá. Por sinal, o zoológico de Calgary, há alguns anos atrás, ele
pegou os elefantes que tínhamos aqui e levou para outro lugar, definitivamente, porque chegou-se à conclusão de que estava sendo um sofrimento muito grande para os elefantes. Eles tinham que viver confinados no inverno, porque se ficasse do lado de fora muito tempo, era muito ruim. Então o zoológico de Calgary pegou os elefantes e mandou para outro zoológico, para outro lugar no mundo, onde fosse uma condição melhor para que eles vivessem. Você não consegue, por exemplo, ver aqui no Canadá, sei lá, cobras. As cobras não conseguem viver aqui. Olha para frente aí, olha para essas imagens. São imagens absolutamente, são bonitas, mas elas mostram um ambiente que é extremamente impróprio para répteis. Você não consegue ver, a não ser que seja, de novo, no zoológico, no ambiente controlado. Nós temos aqui no zoológico de Calgary cobras e jacarés, mas você não consegue ver esses animais aqui na natureza. O homem, o ser humano, é o único ser que consegue viver em todas as regiões do planeta Terra. E isso é fato. Isso pode ser medido, pode ser repetido, pode ser documentado, entendeu? Tudo isso é fato. Agora, vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia diz, no mesmo capítulo, na sequência de eventos da criação, capítulo 1, versículo 28, diz assim: e disse Deus, olha, que mais uma vez é a voz de Deus. Lá no versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 28, a Bíblia diz: disse Deus, crescei e multiplicai. Eu estou usando minhas próprias palavras, porque eu não tenho como ler agora. Sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-a. Disse Deus, sujeitai-a. Submeta a terra. E nós, seres humanos, somos os únicos seres que Deus usou, de acordo com a Bíblia, de acordo com essa narrativa, nós somos os únicos que Deus falou: sujeitai a terra. E nós somos os únicos que conseguimos viver nessas condições. Vocês estão vendo aí. Estou chegando agora aqui na cidade chamada Drumheller, e aí você começa a ver casas, começa a ver estabelecimentos comerciais. Eu vou até seguir em frente aqui, porque aqui tem mais casas. Nós somos os únicos. Não existe essa ordem, não existe essa expressão para nenhum outro ser da criação. E como eu falei, você não consegue ver um urso polar no sertão brasileiro, assim como você não consegue ver uma cobra aqui no Canadá, porque não foi dado a eles essa mesma ordem. A ordem de Deus foi dada para os seres humanos. Deus disse: crescei e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Isso significa o seguinte: cave trincheiras para passar o cano de água, cave trincheiras para passar o cano de gás, cave trincheiras para estabelecer rede de esgoto, faça gerar energia elétrica, comece a explorar os recursos naturais, use a água para mover turbinas, construa aviões, construa tudo o que você vê na sua frente. Aí talvez você chegue para mim e diga assim: olha, rapaz, você está viajando na maionese, porque isso é resultado da evolução humana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu tenho mais saudade aqui no Canadá, no Brasil, é de água de coco. Rapaz, uma aguinha de coco na praia
geladinha, é realmente algo muito bom. Nós temos aqui nos supermercados umas águas de coco que são enlatadas, são produzidas e colocadas em embalagens de plástico. Às vezes elas têm um gosto de ferrugem, sabe, não é a mesma coisa. Não é. E aí eu fico pensando, como é que o primeiro ser humano descobriu que dentro do coco tinha água? Sei lá, o cara talvez estivesse na praia, morrendo de sede, a água do mar não dá para beber. E o cara com sede ali, de repente um coco despeca e cai numa pedra, e quando cai se quebra, e ele olha, água. Aí ele vai lá e lambe aquela água, porque a água começou a derramar no chão, e lambeu, rapaz, esse negócio é bom e tal. Ele ficou e... Tem que parar aqui total. E aí ele ficou, rapaz, e conseguiu tirar um outro coco lá, e aí começou a bater o coco na pedra, e tentou arrancar com o dente, não conseguiu, abriu com o dente, e começou aquele negócio, e batendo o coco na pedra, e conseguiu abrir, na hora que foi virar, bebeu, mas derramou água pelo corpo todo, a barba ficou toda cheia de água de coco. E aí o cara começou a pensar, rapaz, como é que eu vou fazer para beber esse negócio, cara? E eu, em agosto do ano passado, eu fui ao Brasil, rapaz, e água de coco, uma delícia. O cara chega lá, bota um canudinho, e você, canudinho, você consegue beber água de coco. É claro que eu acredito na evolução. É claro que a evolução é um fato. Mas a evolução começou e ela ainda está acontecendo. Quando Deus disse: sujeitai a terra. Nós temos na natureza, presta atenção, eu quero terminar porque já estou chegando aqui no hospital. Nós temos na natureza animais muito mais bem preparados. Temos animais que correm mais do que nós, que enxergam melhor do que nós, que farejam melhor do que nós, que nadam melhor do que nós, que pulam melhor do que nós. Animais que não precisam nem enxergar. E, no entanto, nós, com toda a nossa limitação comparado com esses animais, e eu podia passar o dia inteiro aqui citando exemplos de animais muito mais bem preparados, muito mais bem aparelhados para subsistir e triunfar na natureza e prosperar do que nós, e no entanto somos nós, porque não foi dado a esses animais a mesma ordem que foi dada aos humanos. Aos humanos e somente a nós, de acordo com essa passagem, Gênesis capítulo 1, versículo 28, foi dada a ordem: sujeitai a terra. E por causa dessa ordem, tudo isso que você está vendo nessas imagens e ao redor, você pode olhar em qualquer lugar que você for, você pode conferir, você pode constatar. De novo, método científico. É possível ser repetido. É possível ser mensurado. É possível ser documentado. Você pode, de várias maneiras, atestar o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Uma ordem de Deus. Uma fala de Deus, e nós até hoje estamos vivendo nessa ordem. Gente, eu vou ficando por aqui, já cheguei no meu destino, preciso trabalhar. Coloca aí nos comentários o que você acha. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, dá joinha, me ajuda a divulgar esse material. Tá bom, gente? Até o próximo Acorda Brasil. Tchau, beijo a todos.